O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Jesus disse-lhes: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Primeiro dia de uma missa com novena, clamando: Jesus misericordioso, fazei de mim uma obra nova. Aguarde só um pouquinho, mas eu vou voltar nesse tema. Sabe por quê? Será que a gente quer ser uma obra nova? Vamos repetir de novo. Eu fico com a pergunta: será que você quer ser uma obra nova? Jesus misericordioso, fazei de mim uma obra nova. Nós vamos ainda repetir a terceira vez. Mas é tão fácil a gente botar na boca: Jesus, fazei de mim uma obra nova, mas será que isso a gente está disposto? Porque para que isso aconteça, tem que deixar a obra velha. Nos termos de Paulo, tem que deixar o homem velho. Mas isso você acha que sai de nós sem sacrifício? Não. Não sai, filho. Não sai de mim como padre, com 24 anos de padre. A gente vai criando certas cascas. A gente vai criando certos mofos. E você também. Todos nós vamos criando certos cascões. E eu digo que esses cascões não é uma questão de banho. É uma questão que nós vamos criando certas coisas e assimilando como nosso aquilo que não é nosso. Entenda o que eu estou dizendo. Nós vamos assimilando algumas coisas e vamos impregnando a nossa alma. A alma, o pensamento, eu diria mais geral, a psique, o todo, alma, espírito, corpo, comportamento, pensamento, sentimento, é muito mais amplo. E nós vamos assimilando que a gente, eu e você, não nos damos conta que isso não sou eu, isso não é você. Isso é o mal que eu vou assimilando. E quando nós estamos agora começando uma novena, isso não sai sem sacrifício. Isso não sai sem trabalho, sem querer. Sem a gente, você está indo numa direção, o que é a conversão? Virou para o outro lado. Eu não sei se você percebe, às vezes nós somos... Maria vai com as outras, no sentido assim, as coisas vão... Raciocina comigo, abra teu ouvido, pelo amor de Deus. Acontece uma coisa na vida, um fato, é ruim. Mas a gente vai aumentando essa coisa ruim. Aquilo que parecia ser um pouquinho ruim, vai criando uma bola de neve. E nós vamos fazendo o que era uma coisa ruim e crescendo, crescendo, e você está aqui rezando e dizendo: faça de mim uma obra nova, mas está dando vazão. Não sei se entende. Você entende o que eu estou dizendo? E eu não estou falando isso para vocês. Isso foi o que eu rezei ontem à noite, lendo o Evangelho de hoje. Foi isso que eu rezei. A gente se acostuma com o pecado. Por isso, eu pergunto: você quer realmente ser uma obra nova? Mas isso vai doer. Porque não é doer no sentido... É doer no sentido de você
fazer diferente. Se hoje você está aqui me acompanhando em casa e de repente, puxa, eu estou numa situação que se eu alimentar vai piorar para o mal. Então eu acredito em Deus e vou estagnar. Se você tiver coragem, repita a terceira vez: Jesus misericordioso, fazei de mim uma obra nova. Essa é a primeira parte do sermão, serão 3. Segundo, sobre o jejum. No Evangelho, eles perguntam, os fariseus perguntam para Jesus, uma pergunta que nós podemos fazer. Eles perguntaram para Jesus e dizem assim: nós praticamos o jejum, por que teus discípulos não? Jesus diz: vai chegar a hora que sim. Mas a pergunta, eu quero mudar um pouco e dar a tônica que a primeira leitura dá. O que é jejuar? O que é jejuar? Há vários tipos de jejum. Classicamente, eu distingo 4 tipos de jejum. Mas eu não vou adentrar nisso. Eu vou voltar ao que é e o que não é o jejum. E a primeira leitura do profeta Isaías nos dá clareza. Antes de entrarmos, o jejum é importante, sim ou não? Sim. O jejum na quaresma é importante, sim ou não? Sim. Que jejum? Vamos descobrir. Existe o jejum da comida, de se abster de alguma coisa. Faz bem? Faz. Mas esse às vezes é o mais fácil. Você pode, eu não vou, nessa quaresma eu não vou tomar café, nessa quaresma eu não vou comer pão, nessa quaresma eu não vou fazer isso. Até que eu disse que é meio complicado hoje, porque uma pessoa que se propõe a fazer certos jejuns de comida, cuidado, se o fim último do jejum é Deus ou é apenas dieta. Se for só dieta, não tem valor. Eu estou dizendo com todas as letras, não tem valor para Deus, porque o fim último está em você mesmo e não em Deus. Sigamos. Diz o texto, é importante fazer o jejum? Mas como pode, num dia que você está propondo a servir a Deus, tratar mal os seus empregados, oprimir, negociar errado? Alguém que diz, eu estou numa quaresma, mas na hora que vai fazer um negócio, vai dar um troco, que vai colocar porcentagem para venda de um produto, não tem escrúpulo também nisso, não tem escrúpulo. Se é 100, 200, 300, 500% de lucro. Que adianta no dia você falar um jejum de comida, mas não entender que também é preciso o jejum da boca, o jejum do coração. Meus irmãos, eu diria que é muito mais difícil hoje você fazer um jejum das brigas. Imagina se alguém dissesse, nessa quaresma, eu não vou brigar. Eu diria que as almas mais sofridas do purgatório sairiam de lá. É verdade, eu acredito nisso. Que se alguém fizesse, nessa quaresma, eu não vou falar palavrão, não vou xingar, eu acredito, da família, as almas mais penadas sairiam do purgatório. Isso tira a alma do purgatório. E tira. Você pode ajudar os que estão no purgatório. No inferno não dá, mas no purgatório pode. Nessa quaresma, agressões, está aqui, gente, já no Antigo Testamento. Por isso que Jesus fica indignado com os fariseus.
Eles sabiam que não era momento de fazer agressão, mas faziam jejum e agrediam Jesus. Agora, as agressões, você vai dizer, mas eu não agrido ninguém. Bom, eu sempre falo, levantou a mão, bateu numa pessoa, e hoje Dia Internacional da Mulher, bateu numa mulher, cadeia. E não tenho dó nenhum, nem a senhora, né? Cadeia. Mas agressão de palavra, e aqui entre as mulheres também, tá? Eu estou falando de agressão dentro de casa. Faça um jejum hoje. Faça um jejum. Jejum da agressão. O jejum que aprecio, em que a pessoa se mortifica. É uma pergunta. Adianta curvar a cabeça, se deitar num saco, se fazer de gente boa. Está aqui a palavra de Deus, não estou inventando uma vírgula. Mas, é isso que agrada o Senhor? Não. O que agrada ao Senhor é quebrar as cadeias injustas. Claro, dimensão social, sem dúvida. Claro, a questão da campanha da fraternidade, das políticas públicas. Romper todo tipo de sujeição. O que agrada ao Senhor é repartir o pão com o faminto, ao peregrino dar acolhida, encontrar uma pessoa nua e cobrir. Mas o que agrada ao Senhor, entenda, é exatamente quando a prática do jejum nos faz pessoas novas, pessoas diferentes. E vou dizer uma coisa, não como uma ameaça, não é ameaça, é palavra de Deus. Se de repente, cuidado, se você percebe que a tua luz não está brilhando, as oportunidades passam perto de você e não em você, as coisas não estão acontecendo, você se pergunte, por quê? Porque o pecado está em você. Se agimos temente a Deus, as coisas acontecem. O Salmo de hoje, 32, que eu recomendei ontem, cada um pegar a sua Bíblia e ir na igreja, na sua paróquia, e diante do Santíssimo rezar. Eu estou muito querendo enfatizar, não é só aqui, sim, aqui também, mas no Brasil inteiro. Está no meu coração e não sei, está vindo, só falta eu conseguir escrever, que alguém me ajude isso, trazer para levar para o papel, que eu estou mobilizando as pessoas para ir nas suas paróquias. Imagina, uma cidadezinha lá de 12 mil habitantes, a igreja aberta, e de repente ficar um formigueirinho na quinta-feira. O senhor sonha isso? Sonho. Um católico catar a tua Bíblia, não importa, 8, 9, 10, 1 da tarde, 2 horas da tarde, e de repente o seu vigário olhar pela porta da janela paroquial e ver o povo com a Bíblia indo na quinta-feira, na frente do sacrário rezar. Que coisa bonita. O senhor sonha que isso pode acontecer? Claro que eu sonho, e quero abraçar essa causa. Ontem, eu tinha muita coisa para fazer, mas fiquei de espreita nas câmeras. Ixi, fiquei curioso. Vocês pensam que eu não vejo e escuto as conversas que saem aqui? Quanta gente entrou aqui em horários alternativos, ficaram um pouquinho e foram embora, mais do que nos outros dias. Eu fico imaginando nas cidades grandes, não estou falando só cidade pequena. Cidade pequena é que o seu vigário vai ver, mas na cidade grande, uma São Paulo, um Rio de Janeiro, um Belo Horizonte, uma Campinas, aí todos... As pessoas estão lá, vão lá para o shopping, vão lá no banco resolver suas coisas, mas tem na bolsa a Bíblia e vão na igreja rezar. Mas isso é outro assunto. O Salmo 32, fecho parênteses, nos ensinou hoje: aqueles que temem a Deus são provados. Pode conferir. Mas Deus os tira das provações. Não quer dizer... Leia lá o Salmo 32. As pessoas que temem a Deus passarão por dificuldades. Tem um versículo: mas o Senhor os ajuda.
Então, o jejum, exatamente esse tirar o encardido, tirar o mofo, tirar a cranha, tirar aquilo que eu assimilei que está errado e ser uma pessoa nova. Queridos irmãos, levemos a sério e nos perguntemos: Senhor, diga para mim agora, qual o jejum que eu devo fazer hoje? Senhor, qual o jejum que eu devo fazer hoje? Olhando para esse Cristo aqui, que é um presente de Deus, pelo menos para mim rezar: Senhor crucificado, Nossa Senhora, qual o jejum que você está pedindo para mim hoje? Das intrigas, das discórdias, dos sentimentos, da raiva, da injustiça. Diga, Jesus, fala na minha consciência, qual o jejum que eu mais estou precisando na minha vida? Fala, Jesus, pelas tuas santas chagas dolorosas. Fala, Jesus, pelo sangue que verteu de suas chagas, do teu corpo. Fala, Jesus. Amém. Passemos para as orações.